Bíblia diz que o Senhor procura uma banda com bastante integrante e uns instrumentos da hora para adorar Ele. É isso? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Não é isso não, né? Não, desse jeito não. Busca a verdadeira adoradora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ver que Ele encontrou nessa noite. Glória a Deus. Acho que o nosso violão, a nossa bateriazinha, mas que a nossa adoração chegou até essa Glória a hora. Deus. Amém? Nós estamos nessa noite com o nosso pastor Temer. Alguns já o conhecem. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele foi escolhido para ministrar a palavra. Quero deixar uma breve palavra aqui com vocês. Se encontra no livro de Gálatas, versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Muito conhecido, todos conhecem. A gente vinha no caminho agora conversando ali, e aí o pastor disse para o Elano: rapaz, eu precisava ter a fé que você tem. Aí lá no mano de trás eu falei: você tem que começar a andar com a minha esposa. Nós estamos aqui, talvez de meio a uma dificuldade, precisamos ter fé que o nosso quadro vai mudar, amém? Amém. Precisamos ter fé que Jesus morreu, através da morte de cruz nós podemos ser livres em nome de Jesus, amém? Amém. Só que a Bíblia me ensina algo aqui, que talvez se eu pregar errado, vocês vão dizer: nossa, o Marcelinho está herege. Tem algo que é mais potente que a fé. Tem algo que é mais forte do que a fé. Como existe isso? Sim. Tem algo que é mais forte que a oração. Rapaz, o que seria mais forte que a oração? O que seria mais forte que a fé? A Bíblia diz assim, ó, Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também Solidariedade. Vem comigo aqui 2 minutos. Se eu plantar mandioca e orar e ter fé que vai nascer batata, sim ou não? Então a semente é maior que a fé. Se eu plantar algo e ficar orando lá o dia inteiro para que nasça outra coisa, não vai acontecer. Nossa, mas a fé dele é imbatível. Mas ele plantou outra semente. Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Tudo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. É necessário ter fé, é necessário de oração, é necessário ter a vida com o Senhor. Nós precisamos crer que o Senhor é o único que pode mudar a nossa história. Mas nós temos que tomar cuidado com a semente que a gente tem plantado. Talvez nós chegamos num lugar até esse aqui, talvez não, com certeza. Nós chegamos até aqui porque semeamos alguma sementinha lá atrás. E hoje nós estamos aqui. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, tudo que você semear, você vai colher. Tudo que tem sido semeado, a partir da hora que você chegou nesse lugar, eu profetizo e creio em nome de Jesus, você vai colher. Glória a Deus. Porque eu já colhi alguns frutos ruins de algumas sementes que eu plantei errado. Mas depois que eu entendi essa palavra, eu mudei a minha semeadura, eu tenho colhido alguma coisa diferente. Na tua vida não é diferente, irmão. Porque senão a gente entra numa casca de religiosidade. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. É mesmo, mas o que você tem plantado todo dia? Porque eu creio que em nome de Jesus, muito em breve no teu tempo, quando cumprir o teu tempo na casa, você vai embora. Glória a Deus. A única forma de você permanecer de pé é continuar semeando as mesmas sementes que você tem plantado. Glória a Deus. Fato é que a gente erra nisso. Aqui a gente semeia oração, semeia consagração, semeia leitura da palavra, semeia culto, a gente semeia tudo para Cristo, amém? Amém. Por isso nós estamos aqui libertos. Mas amanhã a gente sai do portão para fora, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a semear outro tipo de semente. E aí a gente começa a se afastar de Jesus. Então você já entendeu. O segredo não está na fé, o segredo não está na oração, o segredo não está na leitura da palavra. Isso não é nem segredo, isso é necessário. Se eu sou crente, eu tenho que plantar em oração, em jejum, em busca, em consagração. E aí o plantio, a colheita vai ser outra colheita do que nós já colhemos. Amém? Amém. Você pode olhar para dentro de você aí
e você mesmo fazer uma retrospectiva da tua vida e mudar alguma semente que você plantou, que você já vai ver a diferença na colheita. Amém? Está comigo? Amém. Quando você estiver indo embora daqui, ó, sabe aquele caminho, aquele lugar que você não pode chegar nem perto, já semeia desvio, fala, eu não vou nem lá. Aqui dentro você já está sendo curado. Aqui dentro você está dizendo assim, meu, lá não vou mais, porque se eu for naquela semente, a colheita é ruim. Eu vou começar a plantar para o lado de cá. Eu começo a ser curado aqui dentro. Amém. O segredo está na semente. E o Senhor está dizendo, ó, tudo que o homem plantar, isso ele sem fará. Ministrei essa palavra no começo do ano na igreja, a qual nós tínhamos o ano inteiro pela frente, em janeiro. E aí, em janeiro, a pregação é só assim, esse ano, e eu sinto informar. Gostaria que não acontecesse aqui. Existem pessoas que vão viver 2025 da mesma forma que viveram 2024. Porque eu vou plantar as mesmas sementes de 2024. Verdade, não vai ser mudança. A mudança pode ser hoje. Agora. Nós vamos ministrar a palavra, vamos ouvir a palavra. Você vai embora pensando assim, eu vou trocar minha semente, eu só colheita vai ser diferente. Amém? Amém. Você guarda essa palavra no teu coração? Aplauda o Senhor. Vem cá, irmão. Paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, você tem um objetivo hoje. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Cheguei até a comentar isso na quinta anterior, que uma vez eu estava pedindo muita sabedoria. Aí uma amiga minha falou, até achei que era provocação, quando ela disse, leia Provérbios. E até hoje foi o melhor conselho que eu tive hoje na minha vida. Vale a pena, viu, irmãos? Querem ser mais sábios, querem aprender com sábios, comecem meditando em Provérbios, vocês vão ver a diferença. Amém? Pois bem, Provérbios, também. Vamos abrir os Salmos. Provérbios, capítulo 4. Aleluia. Provérbios capítulo 4, só o versículo 1, 2, 3, 4 e depois vamos pular para o 10, tá? Diz assim, Provérbios 4. Abandonei o meu ensino, quando eu era filho aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. 4. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E por último, lá no 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Amém? Esse contexto, como muitos já devem ter lido também, é um contexto que fala sobre a importância de buscarmos a sabedoria em Deus. E o que eu quero deixar com os irmãos? Bom, creio que a maioria, se não todos, já ouviram ou conhecem a história do famoso rei Saul, né? O primeiro rei de Israel. E como que ele era logo no começo? Ele era temente a Deus e fazia tudo segundo a direção de Deus. Porém, chegou num certo momento da vida dele que ele achou que não precisava mais de Deus. Começou a fazer as coisas do jeito dele e, como nós sabemos, né, como foi o triste fim de Saul, né? Nem precisa comentar. E, pois bem, por que eu estou falando isso? Porque assim como Saul, que chegou num momento que não precisava mais de Deus, eu durante a minha adolescência também, aos 12 anos de idade, eu achei que não precisava mais de Deus. Então mesmo eu tendo lá, né, sido de berço evangélico, achei que não precisava mais de Deus, então troquei minha comunhão, saí da igreja, troquei minha comunhão por Deus por festas, bebidas, drogas, até perceber na marra que isso tudo era algo passageiro, me dava aquela alegria momentânea. E aí tive também na marra, que ia aprender a engatinhar aos poucos e voltar de volta para o caminho. E o que eu quero deixar com isso? A respeito das decisões que tomamos na vida. E como devemos tomar essas decisões em Deus. Bom, o primeiro ponto. Não tente fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Como foi falado a respeito do rei Saul. Segundo, pergunte a si mesmo o que Jesus faria. Depois que eu me firmei e até mesmo comecei a investir em missões, né, Deus foi me direcionando
até me tornar um missionário, uma coisa que sempre me ajudou muito foi diante de qualquer decisão. Eu sempre parava, refletia e perguntava para mim mesmo, o que Jesus faria? Então, na dúvida, irmãos, pense isso também. O que Jesus faria se estivesse nessa situação? O terceiro ponto, aprender a esperar em Deus. O salmista diz lá em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. E para finalizar, o quarto ponto é sobre não ser precipitado. Muitas vezes a questão de esperar é difícil, não é fácil. Ainda mais hoje em dia, né, a geração que eles falam do miojo, que é 3 minutos e tal, se passar disso, então nem se fala, né? Então que possamos, né, realmente esperar, não sermos precipitados, não queremos fazermos da nossa maneira. Eu lembro, para encerrar, há uns 8 anos atrás, naquela época eu era um jovem de 24, 25 anos, eu trabalhava lá no Novo Horizonte, né, perto do projeto lá do Helder, trabalhava numa gráfica, né, de camisas personalizadas. E eu estava na parte de atendente lá. Aí chegou um cara, mais ou menos do tamanho do Helder. Um cara bem grandão mesmo, e de um porte bem forte, né, e de regata, bermuda, chinelo, não tava, sabe, não era aquela roupa nada formal. E aí ele chegou em mim, já chegou batendo na mesa, perguntando, quem é que trabalha aqui? Eu falei, não, quem trabalha aqui é o João, né, mas o João não tá. Aí, não, mas daí eu quero saber se minha camisa tá pronta. Aí, não, qual que é o nome do senhor? Falou o nome, eu falei, aqui, ó. Não tô sabendo aqui de nada, o João não me passou nada, você poderia, né, esperar que outro dia. Não, mas ele falou que estava pronta hoje e tal. E já veio, sabe, com aquele gás todo, com aquela provocação toda. E eu, na hora, tinha muitas opções para se fazer. Inclusive, embaixo de mim, tinha um martelo. Eu até falo brincando, se eu quisesse, eu poderia dar nele literalmente uma pregação expositiva bem na cabeça dele. Mas na hora eu pensei, não, o que Jesus faria? Então eu mantive a calma, respirei fundo, tratei ele da melhor maneira possível. Falei, não, só um minutinho aqui, aceita um copo d'água, vou entrar em contato com o João, vou ver aqui direitinho o seu pedido. E aí ele, não, tá bom, ó, amanhã sem falta eu passo aí. Tá bom. No outro dia, numa sexta de manhã, eu fui lá e assim que eu cheguei, eu encontrei esse mesmo rapaz. Só que ele estava totalmente diferente. Ele estava bem vestido, com terno, sapato social, uma Bíblia no braço e conversando com o meu chefe, o João. E aí quando ele me olhou e disse, João, esse rapaz mesmo, ó, que eu te falei pra você. Ontem eu passei aqui, ó, fui fazer um teste com ele, para saber se ele era realmente um bom cliente. E olha, ele me tratou super bem, foi muito gentil. Se quiser, pode até dar um aumento para ele, ó, que ele tá passando do teste. Resumindo, aquele cara era um pastor disfarçado. Amém? Que possamos esperar em Deus, diante de qualquer decisão que venha nos aparecer. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Provérbio é o livro dos conselhos, né? Provérbio diz assim, calado até o tomo vira sábio. Calado até o tomo vira sábio. Quanto menos a gente falar, melhor. Fala muito de Deus, né? Nada da gente. E é isso que a gente precisa aprender em nome de Jesus. Coloca ele para toda. Amém. Estende tua mão para cá. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar pela vida do nosso pastor, a qual o Senhor o escolheu para ministrar a tua palavra hoje. Amém, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. O que nós te pedimos nessa noite, usa ele poderosamente, Senhor. Fala conosco através da vida dele. Nós não viemos aqui ouvi-lo, nós viemos ouvir o Senhor. E nós queremos que ele empreste a vida dele, para que o Senhor possa usar e falar conosco nessa noite, Pai. Assim nós oramos, entregamos a vida dele diante do teu altar e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar aí, fiquem à vontade. Qual que é o nível de expectativa de vocês com a pregação de hoje aí? Hã? É boa? De 0 a 10 é quanto? 10? Vamos deixar no 5 que tá bom? Eu estava com uma palavra no meu coração para deixar para vocês, mas como ele fez um gancho importante aqui sobre a semeadura, eu resolvi mudar.
Então eu queria falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Assim a gente dá uma continuidade no que ele quis dizer aqui. Eu sempre olhei a parábola. Primeiro, vocês sabem o que é uma parábola? Sabem não? Parábola é nessa palavra? A parábola, essas coisas são testificação. A parábola é uma maneira de você contar uma história de realidades naturais, comparar com realidades espirituais. Isso é uma parábola. Então Jesus, quando ele andava no meio da multidão, ele tinha por hábito pregar usando parábolas. Então ele pegava situações naturais, cotidianas, e fazia um paralelo com realidades espirituais, ensinamentos espirituais. Então isso é uma parábola, só para a gente começar a falar sobre a parábola do semeador. E por que Jesus falava em parábolas? Ele queria explicar verdades espirituais complexas de uma forma simples. Então, ensinamentos eternos com situações do dia a dia. Esse é o objetivo dele. De certo modo, ele queria traduzir a mensagem espiritual que tinha todo aquele poder de uma maneira que quem ouvisse pudesse entender de forma mais fácil. Esse era o objetivo. E isso era muito comum no tempo de Jesus, pregar dessa forma. Né? E usar a exposição da Escritura dessa forma. E aí ele usava figuras como comida, casamento, relação entre pai e filho. A Bíblia é recheada dessas passagens. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu queria começar lendo Mateus, capítulo 13, versículo 1, que é justamente a parábola do semeador, que ele me deu o gancho ali sem saber. Aleluia. E aí começa assim, Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Faz aí a sua imaginação. Jesus estava num barco, sentado. Esse mar mencionado aqui é o Mar da Galileia. E ele estava virado de frente para a praia e tinha aquela multidão na praia para escutá-lo. É assim que aconteceu essa passagem descrita aqui em Mateus. E essas pessoas estavam de forma tão volumosa na praia que ele precisou se distanciar da praia, num barco, e usar aquele barco como um púlpito. E aqui a gente já tem um ensinamento de Jesus disfarçado, que pouca gente consegue ler. A gente não precisa estar efetivamente em um púlpito para pregar a palavra de Deus. Então nós, no dia a dia, nas nossas atividades, nós temos vários lugares e situações que são como aquele barco, que a gente não só pode, como deve usar como púlpito. Amém? Amém. Então, quem conhece a verdade do Evangelho tem que ter isso em mente. E ele continua, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Os campos, naquela época, eram dispostos em faixas longas e estreitas. E os agricultores usavam o solo entre as faixas como caminho para andar. Então, para eles poderem semear, eles andavam entre as plantações. Deixava ali só aquele corredorzinho para passar. E esses caminhos acabariam sendo derrubados por toda a caminhada. Então essa semente, ela não frutificaria, porque ela seria pisada. Você está entendendo isso? Então por isso que faziam essas faixas. Ninguém jamais fez esse caminho conscientemente. Ele foi formado ao longo do tempo a partir da caminhada. Não era algo proposital dos agricultores na época, mas acontecia, porque eles precisavam andar nas suas plantações. Então ficavam essas faixas. E aí o versículo 4 diz assim: E vieram as aves
e comeram-na, porque elas caíram nessas faixas que eram onde os agricultores caminhavam. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então ela germinava, mas logo morria, porque não tinha nutriente suficiente. Os lugares rochosos ou pedregais eram aquelas áreas que tinham apenas uma fina camada de terra, descansando em cima de uma plataforma de rocha. Por isso que não fincava raiz. O sol aqueceria esse solo rapidamente, a semente germinaria, mas logo morreria. Então essas eram as sementes que caíram nos pedregais. Mas o versículo 6 ele continua. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Parecia até um bom solo, e aí é uma anotação minha. Mas também continha as raízes das ervas daninhas naturais daquela área. E os espinhos adormecidos cresceriam junto com as plantas e depois sufocariam, antes que pudessem dar qualquer fruto. E aí ele segue no versículo 8. Tudo isso aqui é introdução, tá? Só para você ir entendendo o mecanismo. E outra caiu uma boa terra e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. A semente que caiu em boa terra cresceu e produziu uma colheita. E o rendimento era muitas vezes mais do que a semente semeada. Foi nesse caminho que ele quis demonstrar para vocês a importância da semeadura. Ela representava, então, uma colheita excepcionalmente abundante. Antes de explicar essa parábola, Jesus dava algumas dicas sobre por que ensinava em parábolas. Ele fazia uma introdução, mais ou menos aqui como eu estou tentando fazer. E quem não queria acreditar nele, ele alertava. Se você tem ouvido, ouça o que eu estou dizendo. Aqueles que não abordam os ensinamentos de Jesus em atitude de fé, permanecem ignorantes do verdadeiro significado de qualquer parábola. Seja do semeador ou seja de qualquer outro. Então nós precisamos, e aí é a direção da mensagem que eu queria deixar breve aqui para vocês, é que quando a Bíblia traz dentro dos textos as parábolas, traz de uma forma totalmente intencional, para que a gente entenda que nesse caso da parábola do semeador, nós temos a questão da semente e temos também a questão do quê? Do solo. Então a semente de Deus na nossa vida, ela tem total condições de germinar. E é para isso que ela é semeada. Aleluia, Jesus. Mas como será que está o solo do nosso coração? Então nós precisamos entender que quando a gente se coloca à disposição de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos preparar o solo do nosso coração para receber essa palavra. Por isso que você tem pessoas de pouquíssimo tempo dentro da igreja e que já estão dando muitos frutos. E você tem pessoas durante muitos anos dentro da igreja, às vezes décadas, que não dão fruto algum. A semente não é a mesma? O que mudou, irmãos? O solo do coração. Então, quando a Bíblia diz que Jesus sonda os nossos corações, que tipo de coração nós estamos entregando para Ele? Se nós tivermos um coração como a beira do caminho, ou como o solo rochoso, vai germinar? Pode até dar uma florzinha, mas não vai permanecer. Então a direção dessa palavra, dessa parábola do semeador para nós, é uma mensagem, na verdade, sobre o reino. Essa semente que Mateus relata nesse texto, é a semente com a mensagem sobre o reino. Jesus utilizava as parábolas para semear naquelas vidas que o ouviam o reino. Esse era o objetivo dele.
Por isso que fazia das formas mais inusitadas possível. E ele deixava claro nessa ministração, naquele momento, que a semente era mais importante que tudo. Mas sem o solo adequado, não ia dar fruto. E eu estou convencido, e isso é uma concepção minha, de que quando Deus age no indivíduo, individualmente na vida de cada um, não tem a ver com o indivíduo em si, somente. Tem a ver com o coletivo. Você pode perceber que até Deus é coletivo. O propósito de Deus é coletivo. Deus é Deus Pai, que nos criou, Deus Filho, que veio para nos salvar, e Deus Espírito Santo, que vem para nos conduzir até que Ele volte ou até que a gente vá se encontrar com Ele. Então, se nós não prepararmos o solo do nosso coração, irmãos, para receber o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue permanecer no caminho. E aí, o meu alerta hoje, eu senti isso no Espírito quando ele estava falando, e por isso eu mudei o caminho aqui da mensagem, é que nós precisamos convidar o Espírito Santo para habitar em nós. Só que eu tenho uma notícia para você, que pode ser boa ou não tão boa. Depende de como está o seu coração. O Espírito Santo não habita em casa desarrumada. Então tem uma parte que nos cabe, e essa é totalmente nossa, que é nós visitarmos lá a sala do nosso coração e tirarmos todo o entulho de dentro. Porque se a gente não limpar a área para o Espírito Santo habitar, não vai acontecer. E aí a gente pode semear a palavra que for para vocês, e esse coração endurecido não vai receber. É preciso a gente arrumar a casa. E aí ele segue no texto, agora já em Mateus capítulo 13, versículo 13 em diante, que diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E por quê? Porque o coração não está preparado. O coração entregue para que essa semente seja plantada, ele não pode ser pedregoso. Ele não pode estar cheio de entulho, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo para permanecer no caminho, mas para ele habitar em nós, a primeira parte é nossa. E qual é essa parte? Alguém arrisca? Arrumar a casa. Nós precisamos tomar a decisão de arrumar a casa, porque senão o Espírito Santo não habitará em nós. E se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós, nós poderemos até, com princípios bíblicos, melhorar a nossa vida, mas a gente não permanece no caminho, porque a gente não tem força. E aí você deve estar me olhando e falando assim: como é que você sabe isso? Pergunta para mim, como é que você sabe isso? Boa pergunta. Aconteceu comigo. Eu me voltei para as coisas de Deus em 2017, me batizei em 2018, mas eu só me considero verdadeiramente convertido em 2023. Por quê? Porque antes eu era muito mais um religioso do que um crente de verdade. Eu tinha linguajar de crente, eu tinha hábitos de crente, mas o meu coração, irmão, estava cheio de entulho ainda. E aí você pode ter uma transformação de fora para dentro e se enquadrar num padrão religioso, onde você vai ser aceito por um grupo de pessoas. Mas o que Jesus quer conosco não é isso. O que Ele quer conosco é uma transformação de natureza. E para eu ser casa do Espírito Santo, eu tenho que obrigatoriamente nascer de novo. Não tem jeito. Então, na minha cabeça existe uma sequência, que é só uma opinião minha, não é Bíblia. Você é despertado para as coisas de Deus pelo próprio Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a gente não tem sequer
condições de se voltar para Deus se não for o próprio Espírito Santo nos cutucar. Não é isso? O Espírito Santo vai lá e cutuca a gente, fala assim, opa, né? Dá aquela centelha. E aí a gente se volta para as coisas de Deus, ouve a palavra, entrega a nossa vida para Jesus como Salvador, é o suficiente? Não, irmão. Não. Porque se eu perguntar, você quer aceitar Jesus como Salvador? Todo mundo vai levantar a mão. E como Senhor? Sensação. Pega, né? Então eu em 2017, quando me batizei em 2018, aceitei Jesus como Salvador. Mas e como Senhor? Só em obediência. E não sei, não dá para vocês verem aqui, mas eu estou inteiro arrepiado. Aleluia. Porque se você não estiver posicionado em obediência, você não consegue tirar entulho do seu coração. E aí o Espírito Santo não tem espaço na sua vida. E aí você pode melhorar sua educação, melhorar seu linguajar, melhorar a forma de se vestir, participar de uma igreja. Mas sabe qual é a verdade? Você vai ser como Nicodemos. Vocês conhecem a história de Nicodemos? Um fariseu religioso, bem respeitado, e que Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, é necessário para você nascer de novo. E ele fala assim, Senhor, mas como eu nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Aí ele olha e fala assim, não entendeu nada mesmo. E por que não entendeu? Porque não tinha nascido de novo. E ele não era um cara ok do ponto de vista da sociedade? Ele era, pô, cara respeitado. Tanto é que ele não quis seguir Jesus porque ele não queria perder a posição social dele. Essa é a história que a Bíblia conta. Só que Nicodemos tinha um coração cheio de entulho. Não recebeu o Espírito Santo. Eu estou fazendo um paralelo, ele não poderia receber o Espírito porque Jesus estava no meio do povo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, se você não limpar o seu coração, tirar esse entulho que atrapalha a sua vida, se posicionar em obediência, o Espírito Santo não vai habitar em você. E aí você pode passar 7, 8, 9 meses aqui, sai desintoxicado, sai com um melhor comportamento, mas você não vai conseguir se manter no caminho afastado do que não presta. E eu não estou profetizando, não. É só uma realidade. Por quê? Porque na nossa carne, irmão, não habita bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Por quê? Porque a nossa natureza grita. E aí nessa briga entre carne e espírito, quem vai vencer? Quem eu alimentar mais. Mas eu consigo sozinho? De jeito nenhum. Se não for o Espírito Santo habitando em nós, num coração sem entulho, não existe conversão. Porque sem o Espírito Santo não existe arrependimento. E sem arrependimento não existe salvação. Então a igreja está repleta de gente que é aceita, que tem um bom comportamento, que tem um respeito da sociedade e que vai para o inferno. É uma triste realidade, mas é verdade. Infelizmente eu diria até que é o maior percentual de pessoas que estão na igreja que vão para o inferno dos que as que vão para o céu. E aí não é uma questão de merecimento ou não. A graça é um favor imerecido. Mas é uma questão de posicionamento. Se para eu ser salvo, a palavra de Deus diz que eu preciso ter fé em Jesus, como eu posso dizer que eu tenho fé em Jesus, mas eu continuo com entulho na sala do meu coração? Não tem como você fraudar a sua fé. Ou você tem fé em Jesus e manifesta a glória do Pai, ou você manifesta as obras de quem? E quem é o pai da carne? É o diabo. É difícil falar, né? Mas a verdade é que ou eu estou em Cristo, ou estou fora dele. Ou eu tenho a sala do meu coração arrumada, pronta para receber a semente e dar frutos, ou a minha sala do meu coração está cheia de entulho, a semente vai cair, vai até brotar alguma coisinha, mas não permanece. Esse é o principal ensinamento da parábola do semeador. Nós precisamos preparar o nosso coração para que essa palavra pregada
germine e dê fruto. Aí sim eu estou cumprindo com o maior objetivo que Deus tem, que é me usar para ser sal da terra e luz do mundo. O que a palavra diz? A palavra de Deus diz? Não é possível esconder quando ela acende e põe aonde? Você quer ficar aqui escondido ou quer ficar aqui em cima? É preciso tomar uma decisão, irmão. E eu vou te falar por experiência própria. E estou falando de mim. Não pense que eu estou apontando o dedo para ninguém, não. É a minha história essa. Enquanto eu não me posicionei em obediência, e o Espírito Santo não habitava em mim, não habitava, irmão. Eu achava que habitava, mas não habitava. E eu não tinha comunhão com Ele. E aí eu podia ler o texto aqui 50 vezes e não entendia o texto. E aí eu podia clamar por dons e não tinha dom nenhum. Por quê? Porque a manifestação dos frutos de Deus na minha vida parte de quem? Do Espírito Santo. E se Ele não habita em mim, como é que eu posso manifestar essas coisas? Nós precisamos dar o primeiro passo, que é tirar o entulho do nosso coração. O que são entulhos, irmãos? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Até coisas legítimas, lícitas, podem nos afastar de Deus. Dinheiro é um problema? Se você ganhou de forma honesta, pode ser um problema. Mesmo ganho de forma honesta. Porque se você colocar o dinheiro no lugar de Deus, você já está juntando entulho de novo no seu coração. Vícios. É impossível você ter comunhão com o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo habita em você, aí você vai lá e acende um baseado. Então o Espírito Santo está fumando baseado. Como é que ele habita em você? Você entende isso? Não é uma questão de costumes, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de coerência com a palavra. Simples assim. Então Jesus, nessa parábola, nos adverte sobre pelo menos 3 obstáculos que impedem as pessoas de receber a palavra de Deus quando ela é semeada. E receber a palavra de Deus não é entender sobre Deus, irmãos. É provar de Deus. Existe uma diferença muito grande em conhecer a Bíblia e experimentar o que a Bíblia nos traz como ensinamento. É muito diferente isso. Saber de Deus, qualquer um pode saber. Se você pegar um cara inteligente, que gosta de leitura, de pesquisa, ele vai saber tudo de Deus. Mas ele tem experiência com o Espírito Santo? Nós somos chamados para ter uma relação de filho com Deus. E para isso eu preciso ter o Espírito Santo habitando em mim. Qual é o primeiro obstáculo que nós temos para entender essa palavra semeada? O diabo. O diabo. Ele é o primeiro obstáculo. E aí o que eu devo fazer? Me afastar dele, irmão. Resistir a ele. Quando aquela tentação vem e você nem cogita romper um princípio do que você aprendeu da palavra semeada, porque você não quer desagradar seu pai. Esse é um posicionamento. Então a gente resiste e permanece firme na nossa fé. E quando a gente se sente fraco, a gente cai de joelho e ora. E se não está funcionando, a gente liga para o irmão e fala: cara, me ajuda em oração, não estou aguentando, vem aqui na minha casa. Estou tentando resistir a um pecado. E aí eu tenho uma má notícia para você. Deus vai te incomodar. Vocês já estão até pensando no pecado de vocês aí de estimação. Tá ou não tá? Dá para ver. Dá para ver no semblante de vocês aí. Estão pensando naquilo que você tem dificuldade de abandonar. Mas quando você se posicionar e abandonar, sabe o que vai acontecer? Você acha que você vai ter paz? Deus vai te pedir o outro pecado. O menos cabeludo um pouco. Então você tem um pecado maior. E aí você se posiciona em obediência e Deus pede o outro pecado. Então, cara, ele fala assim: tá errado você usar droga.
Para com isso. E aí você toma uma decisão, entra numa clínica de recuperação. Vocês deram um passo. Sim? Sim. Glória a Deus por isso. E aí você já não pensa mais em droga. Já passou. Você já desintoxicou. Você está sendo ministrado. A palavra está sendo semeada no seu coração. Você preparou o terreno. Você está sendo, de fato, feito de uma nova natureza, porque você nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí Deus fala para você assim, ótimo, meu filho, mas sabe aquele vídeo no seu celular? É pecado também. E aí quando você abandona, ele fala, sabe esse pensamento impuro em relação ao seu irmão, que você queria matar ele? É pecado também. Sabe esse pão a mais que você pegou aí no lanche? E à medida que você vai se entregando aos pés da cruz de Cristo, e vai andando em obediência, Deus vai te pedir mais. Mas tem uma boa notícia, e aí é a parte melhor da história. À medida que você se posiciona e obedece, Deus libera sobre sua vida. Porque a relação com Deus, e essa é uma opinião minha, totalmente minha, é uma relação de reciprocidade. À medida que você obedece, Ele derrama. À medida que você obedece, Ele derrama. Então, se você quer que Deus derrame muito sobre sua vida, em termos de conhecimento da palavra, em termos de dons, discernimento, em termos de futuro, eu não estou falando de coisas materiais aqui. Estou falando de uma relação espiritual com Deus. Ande em obediência. E aí, tem um segundo problema em relação a gente receber a palavra de Deus. A falsa profissão de fé. Estamos vendo em muitos púlpitos hoje, falsos profetas. Sim ou sim? Sim ou sim. Então nós, com o Espírito Santo habitando em nós, conseguimos ter o quê? Discernimento. Se aquilo é de Deus ou não. E aí eu já queria deixar um conselho para você. Não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Tome cuidado com isso. Terceiro, o nosso foco nas coisas desse mundo aqui. O nosso foco não pode estar nas coisas desse mundo. Um fruto de quem entendeu o Evangelho, recebeu essa semente no coração fértil, é se distanciar cada vez mais das coisas do mundo. E isso, irmãos, é um problema muito grande. Eu vivo isso hoje. Por quê? Porque você passa a não dar valor para mais nada que é terreno. E isso, em algum grau, te causa uma dificuldade. Porque ninguém à sua volta entende mais. O cara não entende. O cara fala assim, cara, mas por que você não está valorizando mais isso? É, porque eu entendi o que tem valor. O que Paulo nos ensinou? Eu sei viver no pouco e no muito. E aonde Deus me colocar, amém. Só não quero sair da presença dele. Ao cúmulo de quando os gregos e os romanos estavam brigando pela prisão dele, ele falou, para. Eu sou prisioneiro de Cristo. Vocês estão querendo ir um para lá e um para cá? Não. Sou prisioneiro de Cristo. E aí a gente precisa refletir como que está o solo do nosso coração, irmão. A semente nós sabemos que ela funciona. Mas e o solo? Olha o que diz em Mateus 6:21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí vocês falaram sobre o livro de Provérbios, 4:23. Sobre tudo que tiver a guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aí, que fonte de vida eu posso ser se meu coração está cheio de entulho? Tem como, irmão. O meu coração tem que estar sem entulho, preparado para receber a semente da palavra e frutificar na vida dos outros. A minha vida restaurada individualmente afeta o coletivo à minha volta. Daqui a pouco você está sendo pregador dentro da sua casa, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, quiçá para as nações. É assim que começa.
Quando você pega os grandes líderes de ministérios hoje no Brasil, homens sérios de Deus, com mais de centenas de igrejas mundo afora, você fica vendo os caras viajar de avião para lá e para cá. Alguns têm até avião particular, porque precisa ganhar tempo. Você vai ver como o cara começou o ministério, sabe como que foi? De bicicleta. Uma caixinha de som. No meio da rua. E aí se cumpre o que diz a palavra. Como é possível esconder a candeia? Então, se você deixa a palavra de Deus frutificar no seu coração, você começa a dar fruto, e você está firmado na palavra de Deus, sabe o que vai acontecer com você, irmão? Deus vai te levantar. Então, nós precisamos nos posicionar. E aí, nós precisamos ter um ponto de atenção, alguns pontos de atenção. Eu queria trazer para vocês 3 para finalizar. Em primeiro lugar, nós precisamos ter cuidado com a forma como nós ouvimos a palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. E nós podemos ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E entender que isso significa aquilo que o meu coração deseja. Então eu pego esse versículo, que na realidade a tradução nem é essa exatamente, e falo assim: cara, eu posso pedir que Deus vai me dar tudo o que eu quero, porque a Bíblia está dizendo que nada me faltará. Quando a tradução na realidade é: o Senhor é meu pastor, de nada tenhei falta. Ou seja, eu estou no pouco, não terei falta de nada. Eu estou no muito, não terei falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E a sua presença me basta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a concupiscência natural do nosso coração vai manipular a palavra de Deus semeada. Nós precisamos ter cuidado com isso. Na parábola do semeador, em todos os versículos, é a mesma semente e é a mesma mensagem. Mas nós precisamos receber com o coração aberto e uma mente disposta. Porque nós não podemos desperdiçar a semente semeada. Nós não sabemos quanto tempo temos, irmãos. Eu, quando olho para mim, eu tenho um histórico, quando eu paro para lembrar, de pessoas tentando falar de Deus para mim e eu não recebia a palavra. Grande. Eu tinha uma tia minha, tia Lala, que quando alguém falava de ir na casa dela, falava: pelo amor de Deus, não quero ir. Ô mulher chata. A gente vai lá para uma reunião social, ela pega a Bíblia e fica pregando para mim. Estou falando isso há 20 anos atrás. Hoje, sabe o que eu faço, irmão? Pior que ela. As reuniões na minha casa viraram o culto. Viraram o estudo bíblico. Então, naquela época eu não estava atento. Eu não tinha um coração disposto, nem uma mente preparada para receber a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus com sabedoria. E aí é muito mais o que eu faço do que eu falo, irmão. Sabe uma coisa que eu aprendi e que é uma responsabilidade de todos nós que conhecemos a verdade da cruz? O mundo é a Bíblia que lê através da nossa vida. Você está entendendo isso? O mundo lê a Bíblia através da nossa vida. O cara que é um ímpio, que ainda não conheceu Jesus, antes de ser chamado para escutar a palavra de Deus, ele precisa olhar para você e falar assim: esse cara é diferente. Essa história que o irmão contou aqui, do cliente lá que causou um... Ele, como cristão, que testemunho ele poderia dar se ele pegasse o martelo e batesse na cabeça do cara? Vocês estão entendendo isso? E Deus permite as coisas para nos provar, irmãos. Eu sei porque eu sou provado o tempo todo. Outro dia aí, acho que uns 30 dias atrás, um cara bêbado bateu no meu carro. Eu na minha faixa, ele na dele, foi fazer a curva, ele entrou lá na minha faixa para fazer a curva, raspou na lateral inteira do meu carro. Eu desci, ele parou um pouco mais à frente, quando ele desceu eu vi que ele já estava cambaleando assim. E aí eu fui indo em direção a ele, eu queria pegar a chave para chamar a polícia, já liguei para a polícia.
A polícia falou, mas você está em altura de que número? Policial na linha. Quando eu virei para olhar, ele entrou no carro e saiu. Qual foi o meu primeiro reflexo, vocês acham? Pegar a placa. Não, vou atrás. Atrás. Corri pro carro, a placa eu já tinha, logo que eu desci já tirei foto. Aí corri pro carro, quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo, você vai perseguir ele mesmo? Minha filha no banco de trás, imagina a confusão. E aí eu falei, vou ter que tomar o prejuízo. Então na nossa caminhada de fé, nós seremos muitas vezes chamados a tomar prejuízo. O evangelho é a contramão do mundo, irmãos. Nós precisamos entender isso. O mundo você tem que ganhar sempre, tem que levar vantagem em tudo. O evangelho, na maioria das vezes você não ganha. E quando você ganha, você ainda tem que dividir. Essa é a mensagem central do evangelho. E em terceiro lugar, a partir da palavra semeada no meu coração preparado e arrumado sem entulho, eu posso ter uma certeza. Ela vai frutificar. E aí, quando ela frutificar, irmão, nós precisamos entender que outras pessoas vão comer desse fruto. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos. E eu entendo que todos nós aqui já aceitamos Jesus. Não só como Salvador, mas como Senhor. E se não aceitou, irmão, eu queria te convidar para você fazer essa entrega hoje. Em obediência. Você está livre do inferno, irmão. O sangue foi derramado, te lavou. Você não é mais culpado do seu passado. Mas se você não tiver Jesus como Senhor, você vai cair de novo. E aí a gente compartilha o evangelho com os outros. E a gente sabe que algumas sementes vão cair no caminho. Outras vão cair em solo rochoso e outras entre os espinhos. Mas algumas sementes também cairão em solo bom. E aí a gente cumpriu o objetivo de Jesus na nossa vida. Aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Porque nós somos especiais? Não, irmãos. Porque Ele quer que a nossa luz ilumine outros. Então, se você não tomou essa decisão de ter Jesus como seu Senhor, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Aleluia. Não tenha vergonha, não. Se você não está posicionado em obediência, ainda tem pecados que te atormentam, é importante você ter essa posição diante de Deus na data de hoje. Os céus se abrem sobre você. Alguém? Algum corajoso? Amém, irmãos? Eu não sei se eu me fiz entender. Peço perdão aí pela minha limitação. Mas é preciso a gente entender que, assim como a semente é muito importante, a gente ter um solo preparado também é muito importante. E aí nós precisamos fazer uma reflexão, olhar para dentro, pegar uma pá e um carrinho de mão e arrancar o entulho do nosso coração. Amém, irmão? Amém. Se a gente tiver com um coração cheio de entulho, não tem espaço para germinar nada. E essa noite, pegando o gancho do que o irmão falou, eu estou aqui para dizer para você que você precisa limpar o entulho do seu coração. Aleluia. Isso envolve tudo, irmão. Vícios, desejos que não têm alinhamento com a palavra, concupiscências das diversas, falta de perdão. É preciso. E eu sei que nesse contexto de casa de recuperação, existe muito problema familiar envolvido. Mas lembre-se que quando você entrou aqui para ser restaurado, é para que você restaure a sua casa. E aí você deixa de ser vergonha para ser alguém que vai ser representante de Jesus lá dentro. E as pessoas não vão entender, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão duvidar, mas Jesus os resgatou. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, pela vida do Marcelo, pela vida do Helder,
Eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, Pai, que o Senhor venha habitar nesses corações e que se esses corações, por algum motivo, estiverem ainda cheios de entulhos, Pai, que o Senhor se manifeste na vida deles, para que eles próprios reconheçam aquilo que é preciso tirar do terreno do seu coração, Pai. Que o Senhor arrume, Pai, o Senhor dê capacidade a eles, para que eles arrumem e tirem esses entulhos. Limpem e preparem esse solo para receber cada vez mais da sua palavra, dessa semente poderosa, que transforma, que modifica, que muda de natureza, Jesus. Ô Senhor, eu quero te pedir, Pai, eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que não tomaram essa posição por vergonha, mas no semblante é nítido, Jesus, que elas ainda estão com o coração cheio de entulho. Então que o Senhor, com a sua maravilhosa graça, se manifeste na vida dessas pessoas e as façam entender a necessidade de tirar esse entulho do coração. Que prepare esse solo, Senhor, para que essa palavra pregada, essa palavra semeada, frutifique e dê muitos e muitos frutos para a honra e glória do seu nome. Para que o Senhor seja visto através dessas vidas que foram remidas pelo sangue e restauradas após esse processo de cura e libertação, Pai. Que o Senhor continue dando a eles força, que o Senhor afaste deles, Senhor, essa tentativa do inimigo a todo momento de fazê-los desistir, dessa contenda que é frequente entre eles, Pai. Eu não sei de nada, ninguém me falou nada, mas isso sempre acontece, que o inimigo pare de semear discórdia entre eles, que o Senhor não deixe que nenhuma confusão mental, que nenhum achismo de alguma conversa paralela, de algo que ficou mal entendido, Jesus, que isso afete, Senhor, a permanência deles nesse processo necessário de realinhamento dessas realidades terrenas, a sua realidade espiritual, Pai. Que o Senhor manifeste na vida deles tudo aquilo que o Senhor tem como propósito. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que eles sairão daqui restaurados, sairão daqui de uma situação de vergonha, de fundo do poço, para essa candeia acesa nos altos lugares celestiais, para que, através da luz deles, iluminem todos que estão à volta. Que eles sejam mensageiros, Pai, do seu evangelho que é eficaz, dessa sua palavra viva. Essa Bíblia, Senhor, que é mais atual que o jornal de amanhã, que cumpre tudo o que está escrito. E eu quero, Senhor, de forma a encerrar esse momento, debaixo da sua graça, debaixo da sua bênção, deixar para eles a passagem de Jeremias 29:11, que diz que os planos do Senhor para eles, Pai, são planos de bem e não de mal, para lhes trazer esperança e um futuro. Então eu quero declarar, Senhor, que essa esperança e o futuro está nas suas mãos. E se assim o Senhor determinar, não há quem possa impedir. Que o Senhor determine nas regiões celestiais, Pai, que eles tenham um futuro de muita graça, que eles saiam daqui de fatos restaurados e que eles sejam instrumentos na sua mão para manifestar a glória do Pai por onde quer que eles vão. É isso que eu quero te pedir, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos entenderam essa mensagem aí? Toda honra e toda glória seja dada a Deus, amém? Amém. Que de repente eu posso falar algo aqui e vocês podem achar que eu vou dar a honra e a glória para ele. Não, ele só foi vaso. Muitos conhecem, até o próprio pastor citou, isso como uma casa, as pessoas conhecem aqui como uma casa de recuperação. Isso não é uma casa de recuperação, eu não estou querendo despregar o que o senhor pregou, pastor, a palavra misericórdia. Isso não é uma casa de recuperação. Quando você vem da rua, todo arrebentado, 20 quilos mais leve,
com a roupa tudo suja, com os dentes zoados, com as unhas grandes. Depois de 2 banhinhos, uma janta e um almoço, você já está recuperado. Então não precisa mais de recuperação. No segundo dia que você estava aqui, você já estava recuperado. Isso aqui é uma casa de libertação. E eu quero falar algo induzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vim aqui bater palma para homem. Se essa palavra não te libertar, meu irmão, aí eu não consigo entender. Se essa palavra que foi pregada essa noite, ela não entrou num lugar aí em você, e você a partir de agora sabe o que precisa fazer para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem que fazer na tua vida, então eu não entendi mais o que é evangelho. De fato, pregador, de fato, se eu não conhecesse Jesus, se eu não fosse liberto, se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus comigo, a partir de hoje eu sabia como é que seria ser feito. E eu tenho certeza que todo mundo aqui entendeu. Todo mundo entendeu. Digo mais uma vez, não estou batendo palma para ele, sim para Deus que usou a vida dele. Mas foi a pregação do Jô Soares. Sabe qual que é a pregação do Jô Soares? Quando acabava o programa, o que o povo fazia lá? Porque dava para ficar sentado aí. Não foi uma pregação, foi um estudo. E eu senti poderosamente a presença do Espírito Santo de Deus falando conosco. De fato, você sabe o que você precisa fazer. De fato, você sabe o que você precisa mudar. De fato, você sabe o que você precisa abrir mão. Para de verdade você possa experimentar. Não viver uma religiosidade. Eu estou aqui, a semente está sendo semeada, amanhã eu vou embora. Se não frutificar, não adiantou nada. Glorifica a tua vida, pregador. Glorifica a vida do Senhor. Que com certeza Deus usou ela para falar conosco aqui nessa noite. Guarda essa mensagem no teu coração. Coloque em prática tudo que foi pregado aqui. Planta essa semente. Porque na verdade não foi pregado sobre semente, foi pregado sobre terra. Então não é a semente. A terra somos nós. E meu irmão, só vai germinar se você deixar a sua terra preparada em nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender, não tenho o que falar, não tenho o que replicar. Só saio daqui. Porque parece que quem sobe aqui, né, pastor? Não tem dificuldade, não precisa aprender. A gente já faz isso aqui 13 anos. Aqui a gente vem todo dia. Você não sabe como é que eu estou indo embora, meu irmão. Você não sabe como é que eu estou indo embora daqui. Em nome de Jesus, a minha oração na madrugada vai ser: Senhor, melhora a minha terra. Melhora. Aonde eu não estou conseguindo, melhora, porque eu quero que a semente venha e germine. Eu gostaria que você pudesse sair nesse mesmo espírito daqui. Que durante essa semana aí, durante esse final de semana, você possa dizer: Jesus, quero ser uma terra boa. Chega de pedregulho, de rocha, chega. Que a gente venha ser uma terra na mão de Jesus. Amém? Pastorzão, obrigado. Muito bom te ouvir. Helder, encerra para nós aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, convido vocês a curvar sua cabeça, fecharem seus olhos, agradecer por esse momento que Deus preparou para nós. Aleluia. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pelas palavras que foram ministradas, pelos louvores entoados, Pai. Agradecemos porque a presença do Teu Santo Espírito aqui, Pai, foi tão grande, Pai, transformando o nosso entendimento e nossos corações, Pai. Temos a certeza que a terra, Pai, onde as sementes foram lançadas a partir de hoje será fértil, Pai. Que nós possamos dar frutos, Pai, que dignifiquem o Senhor, Pai, que honrem a Tua palavra, Pai, para que nós possamos ser luz desse mundo, Pai, sal dessa terra, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser edificados todos os dias pelo Teu Santo e Poderoso Espírito, Pai. Que nós possamos, Senhor, crescer em entendimento, Pai, até a altura do varão perfeito, Pai. Que tudo, Pai, que tudo que haja em nós, que impeça o crescimento, Pai, dessas sementes que foram lançadas essa noite, sejam repreendidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos abandonar cada vez mais o velho homem, Pai, e crescer, Senhor, e crescer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aproveitar que nós temos hoje aqui nosso pastor recém-ungido, para dar uma bênção pastoral para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fora de qualquer tipo de liturgia que a gente
Entenda o que o Espírito Santo quis comunicar essa noite. Mudou na hora aqui, eu estava com outra palavra na cabeça. E não foi à toa. O Helder estava na mesma passagem ali, quando eu comecei a ler o texto. E de novo, deixar claro para vocês que as pregações de exortação, que é o perfil que eu tenho de pregação, foi assim como o Espírito Santo me conduziu para isso, que a gente... Vocês não entendam que eu estou apontando o dedo para ninguém. Como ele bem colocou, nós somos iguais. A questão está no nosso posicionamento. A partir do momento que a gente deixou de ser leigo e a gente entendeu a verdade do Evangelho, a gente precisa se posicionar como alguém que entendeu essa verdade. E que a gente receba essa palavra hoje e a gente possa amadurecer esse entendimento ao longo da semana, esse restinho da semana, até domingo. Amém? Amém. Obrigado. Posso testificar a sua palavra? Quando o Senhor abriu, começou e falou dos 5 a 10, eu olhei na minha Bíblia e estava em Isaías 10. Aleluia. Então, está testificada a sua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O que você quer que eu faça agora? Depois eu mostro. Amém. Glória a Deus. Estava aqui, cara. Como você já falou tudo, deixa. É a segunda vez.